Então, eu queria assim, dar as boas-vindas a vocês nesse encontro aqui, que é um encontro sobre poesia contemporânea brasileira. Ninguém melhor para nos contar sobre a poesia contemporânea, vamos falar sobre ela, do que Ítalo Morricone, que é, antes de mais nada, um poeta e um grande pesquisador, né? Ele é das pessoas que eu conheço, aquela que acompanha de fato o que acontece na literatura brasileira, na poesia. Também é um comentarista político maravilhoso. Quem quiser ter uma percepção de verdade do que acontece na vida do país, vá até o Ítalo, o Facebook dele, e você vai sair dali com uma noção geral maravilhosa. Mas ele é doutor em letras, professor de literatura brasileira e comparada da UERJ, autor de Ana Cristina César, O Sangue de uma Poeta, e de Como e Por que Ler a Poesia Brasileira do Século XX. Também organizou o volume de cartas do Caio Fernando Abreu e importantes antologias da literatura brasileira, que são os 100 melhores contos brasileiros do século e os 100 melhores poemas brasileiros do século, além de Destino Poesia. Então, Ítalo, vou passar a palavra para você. Muito obrigada por colaborar mais uma vez conosco. Você está sempre perto da gente e a gente agradece por ter a sorte de estar sempre com você. Obrigado. Tá bom? O áudio tá bom? Tá bom, Tatiana? Tá. Então, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui na Estação das Letras, muito feliz de estar aqui com a Suzana, com a Tati, e com alguns de vocês eu já tive contato pessoal, eu reconheço pelo quadradinho que está aparecendo aí, né? De vez em quando eu estou na Estação das Letras, que hoje é um instituto, que eu, inclusive, estive presente aí nas discussões dessa transformação, que eu acho que agora passou por um patamar bom, né? Porque eu acho que essa parceria com a Amazon garante muitas coisas, né? Dá um mínimo de segurança institucional e também é uma parceria muito interessante porque nós estamos numa era onde a publicação e até a autopublicação são a maneira pela qual as pessoas entram no mercado de livros literários. Então, uma das coisas maravilhosas da Estação das Letras sempre foi essa ligação forte, né, entre a literatura e o mundo real da publicação. Fica assim, a pessoa chega como uma amadora, não é um espaço acadêmico, é um espaço de prazer e de oficina, sempre um espaço de prazer e de oficina, onde a relação se dá não de uma maneira acadêmica, mas de uma maneira que pode, inclusive, como as antologias agora vão mostrar, e tanta gente já passou por aqui pela Estação das Letras. Então, é um prazer estar por aqui e falar de poesia brasileira contemporânea. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu vou levantar questões, certo? Eu vou levantar as questões que me parece emolduram a questão da poesia hoje, né? Que hoje eu prefiro falar em poesia em língua brasileira do que propriamente em poesia brasileira. Então eu não vou assim, eu não vou centrar em trazer poetas, porque sempre trazer poetas ou trazer poemas é sempre uma empreitada arriscada, né? Porque você traz aquele, não traz aquele outro. Então eu acho que até para poder entrar nesse universo da poesia, até no universo da literatura, a gente precisa ter algumas trilhas para se orientar dentro desse mundo. Então, eu gostaria de falar mais nesse nível. E eu serei mais objetivo para me referir a algumas antologias que caíram na minha mão hoje, que são contemporâneas. Não são minhas antologias, até adoraria, já estou até com coceira para fazer uma nova antologia, né? Mas, em primeiro lugar,
para falar de poesia brasileira contemporânea, eu acho que a melhor expressão que define a poesia brasileira contemporânea, um mapeamento da poesia brasileira contemporânea, é que se trata de um universo em expansão constante. Então, eu diria que o contexto poético brasileiro ele dificulta uma visão crítica totalizadora, um panorama crítico totalizador, porque os poetas se multiplicam indefinidamente e uma poesia também, na minha opinião, de grande qualidade. Então, você tem assim, e é um universo que foi potencializado, foi multiplicado, se dissemina de maneira assim, interminável, graças ao suporte da internet também, né? Então, tem assim uma imagem, para mim, que representa muito o poético, né? Que é, por exemplo, aquela expressão do Haroldo de Campos, xadrez de estrelas, né? E dentro da tecnologia contemporânea, você projetar poemas, né? Então, é o que eu chamo assim, que o espaço poético se tornou um espaço sideral, um espaço infinito, onde você tem essas iluminações, essas luminosidades, que são os autores com suas obras, os poemas. Então, esse universo em expansão do poético, né? Em primeiro lugar, ele elimina aquela velha maneira de nós pensarmos a história da poesia, a situação da poesia, segundo escolas, ou ismos, ou tendências dominantes. A gente pode até falar num pós-modernismo, num sentido muito geral, que eu vou até situar aqui um pouco isso também, mas o fato é que todos os tipos de expressão poética existem, são aceitos, são acolhidos e criam suas próprias redes de leitura e de recepção. Então, você não tem mais uma hegemonia. É o soneto metrificado, é o verso livre, é o coloquial, é a linguagem preciosa. Tudo isso é possível. Inclusive, certas linguagens que parecem anacrônicas acabam adquirindo uma contemporaneidade. Hoje, por exemplo, nós não temos, nessa década que nós estamos começando agora, a década de 20, né? Nós não temos mais preconceito nenhum, não existe mais qualquer preconceito contra as formas tradicionais da poética, né? Hoje mesmo estará aqui o Antônio Cícero, que é um autor altamente contemporâneo, que é um emérito autor de sonetos, né? Nos anos 70, ou mesmo nos anos 80, nos anos 60, 70, né? Eu me lembro sempre muito do Sebastião Uchoa Leite, querido amigo, grande poeta, grande crítico, né? Que começou, né? O primeiríssimo livro dele é um livro de sonetos, mas que depois desenvolveu, como era típico da nossa geração, digamos assim, um ódio completo às formas fixas, né? Então, essa ideia de que as formas fixas em poesia precisavam ser implodidas ou eram para serem implodidas, que é uma ideia altamente do tempo da vanguarda e também do tempo da poesia marginal, num certo sentido, né? Ela deixou de ser válida. Você hoje pode fazer um projeto poético de verso livre, né? Mas as mais variadas experimentações, mas eu vou falar aqui um pouquinho o que eu acho que são as experimentações válidas na contemporaneidade, ou pelo menos aquelas que se impõem à nossa visão, né? Mas você tem poetas que retrocedem a formas, olha a palavra minha que é preconceituosa, né? Retrocedem a formas clássicas do poema. Eu sempre cito o exemplo, falei aqui do Antônio Cícero, né? Mas sempre cito o exemplo do meu querido amigo, assim como a Suzana, antigo amigo, né? A Suzana é uma antiga amiga. O Paulo Brito é mais antigo ainda, um pouquinho mais antigo, né? E o meu querido amigo e poeta Paulo Henriques Brito, ele é um exemplo do que eu estou dizendo, porque na poesia do Paulo Henriques Brito você vai ter, por exemplo, um soneto, né? Ele adquiriu uma expertise com as formas metrificadas que poucas pessoas têm,
né? O Cícero é um, o Geraldo Carneiro é outro. Alguns poetas têm uma expertise no manejo do verso metrificado, do verso formal impressionante. E eu acho, inclusive, que isso, uma coisa que ajuda muito essa expertise é a prática da tradução. Porque quando você traduz um poeta metrificado, você tem um mínimo de obrigação de transformar o poema metrificado em inglês ou em francês ou em espanhol em poema metrificado em português. Aí você vai ter que, para mim, você fazer um poema metrificado e rimado no estilo antigo é um esforço. A poesia, para mim, é uma coisa que não passa por aí, entendeu? Não eu não tenho essa capacidade. Eu reconheço que esse é o talento básico da poesia, né? No caso da poesia popular, da poesia de cordel, você produz quase que naturalmente o verso metrificado e rimado, né? Mas eu pertenço a um outro terreno, mas eu também não tenho preconceito nenhum. Então, o caso do Paulo Brito ele é muito exemplar, porque tematicamente os poemas do Cícero, por exemplo, você pode dizer que eles trazem um certo um ar classicizante, né? O poema do Cícero, não estou falando dele como letrista, estou falando dele como poeta, né? Os poemas do Cícero têm aquela vontade de eternização de um momento de felicidade muito grande, né? Então tem uma coisa classicizante. Já o Paulo Brito, não. O Paulo Brito ele vai colocar na roupagem clássica, entre aspas, digamos assim, ou tradicional, né? Herdada, sei lá qual a melhor palavra para usar, né? Mas na roupagem formal, né? Formalista, metrificada, ele vai colocar temas de uma contemporaneidade completa. Então, a gente vive nesse universo em expansão, né? Onde, por exemplo, a reprodução de um programa de rádio pode ser um poema. Então, muitas vezes você tem projetos poéticos que são recortes de falas, como ready-made do Marcel Duchamp, né? Quer dizer, alguma coisa que é um objet trouvé, né? Que é alguma coisa que é tirada dos discursos, que os modernistas também faziam isso. Então, você tem uma possibilidade muito grande nesse universo em expansão, sem regras definidas, sem hegemonia de qualquer estética, né? Um ponto que eu coloquei aqui no meu roteiro para falar, mas eu acho que talvez vá até resumir o que eu tinha pretendido falar, porque, de repente, acabam enxergando as outras coisas, né? São as mais imediatas, né? Quer dizer, na verdade, a minha lógica um pouco está sendo questionar ou redefinir ou repensar esses termos, né? Poesia brasileira contemporânea, né? E aí, começando de trás para frente, o contemporâneo. O que é o contemporâneo, né? Quando é dado o título Perspectivas da Poesia Brasileira Contemporânea, a gente tem claro que a meta principal nossa é identificar tendências atuais. Quais são as tendências, quais são os caminhos atuais da poesia, né? Agora, contemporâneo é uma palavra muito complicada, porque, por exemplo, num país de literatura muito antiga, o século XX inteiro, agora não tanto, que já estamos na terceira década do século XXI. Agora estamos totalmente dentro do século XXI. Mas, num certo sentido, pelo menos a segunda metade do século XX é nossa contemporânea. Nós somos contemporâneos dos grandes mestres, né? Dos grandes mestres, no caso do Brasil, modernistas, né? Então, embora o nosso foco seja tendências atuais, o hoje na poesia, né? A gente não pode esquecer que em poesia, em literatura e em arte, determinados autores, determinadas obras serão sempre contemporâneas, né? Serão sempre contemporâneas. Agora, no nosso caso especificamente, tem uma pequena dificuldade, que talvez seja até uma dificuldade pessoal, não só minha, mas de todo mundo, por exemplo, da minha geração, que quer fazer crítica de poesia ou crítica de literatura, que é a rapidez com que os contemporâneos se sucedem. Então, por exemplo, eu e a Suzana temos uma dificuldade. A Mazé não, que a Mazé é mais nova. A Mazé está aí também, ela entrou que eu vi. Para nós,
Eu acho que nós temos uma certa dificuldade em não ver mais a poesia dos anos 70 como contemporânea, né? Porque nós ainda não julgamos suficientemente jovens para que a poesia do nosso tempo, que é os anos 70, 80, seja contemporânea. E, realmente, se você vai dar um curso, ainda hoje, me parece, né? Se você vai dar um curso numa graduação universitária, numa pós-graduação universitária, que o título seja Poesia Contemporânea, é perfeitamente legítimo que a gente inclua, a gente comece o nosso programa de contemporaneidade naquela contemporaneidade dos anos 70, da geração marginal, e aí o tropicalismo, todo aquele movimento cultural daquela época, né? Ocorre que esse contemporâneo, né, de lá para cá, muita coisa rolou, né? Então, eu vou resumir assim, em termos de duas frases, uma ou duas frases, uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo, que é uma linha do tempo do chamado modernismo, né? Que é uma linha do tempo que vai lá na década de 20 do século passado, né? Década de 20, cotidianidade, coloquialidade, né? Depois você vai ter a poesia brasileira entrando numa maior reflexividade, uma reflexividade muito pautada nos anos 30 e até nos 40, muito pautada pela intensa vida ideológica daqueles anos. Nós agora estamos entrando num período também, né? Estamos vivendo um período de intensa vida ideológica, disputa ideológica. Então, nos anos 30, você vai ter toda a questão dos católicos, toda a questão dos socialistas, e como que isso vai se refletir, de uma forma ou de outra, nos grandes poetas daquele momento, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, etc. Depois, seguindo aí nessa linha do tempo, em que está se construindo esse momento clássico, que a gente pode chamar de grande poesia, né? Eu sempre digo, né, que o século de ouro da poesia brasileira é o século XX, como siglo de ouro espanhol, né? Existe nas literaturas um século, que é um século que parece que dá o referencial para tudo. Eu acho que na literatura brasileira, na poesia brasileira, é o século XX, né? Nos anos 50, esse edifício ele continua se construindo, né? Você tem os grandes poetas dos anos 20, 30 consagrados. Os anos 50 são uma década meio a meio, eles começam neoconservadores, com Drummond fazendo soneto, Manuel Bandeira fazendo soneto, Cecília Meirelles escrevendo sobre Ouro Preto, todo mundo escreve sobre Ouro Preto, há uma busca da tradição, dentro daquele clima culturalmente também contraditório, porque apesar desse neoconservadorismo estético, você tem algumas questões ligadas ao surgimento da ONU, começa já a luta contra o racismo, etc. Então, mas é um momento em que, esteticamente, há um mergulho na tradição, na reflexividade. Já a segunda metade dos anos 50 é vanguardismo, é concretismo, é Juscelino Kubitschek, é bossa nova e tal. E aí, finalmente, você chega aos anos 60, que eu considero o coroamento desse grande cânone da poesia brasileira, que é a poesia moderna, que é a geração modernista, João Cabral, com a Educação pela Pedra, 67. Então, depois disso, depois que esse grande edifício modernista conclui a sua construção e chega na laje, você vai ter essa contínua dispersão da linguagem poética no Brasil, dos vários ismos, da proliferação de autores, uma canibalização, no bom sentido, dos grandes mestres do passado, uma geração marginal que volta aos modelos lá heróicos dos anos 20, e esse processo de contínua dispersão e ampliação do conceito de poesia, das maneiras de fazer de poesia, essa abertura, né, das maneiras de fazer poesia, vai ter a sua própria trajetória. Eu diria, né, que mais ou menos em meados, apesar de alguns questionamentos daquela linguagem concisa e piadística da poesia dos anos 70, nos anos 80. Nos anos 80 vão aparecer algumas defesas de uma poesia mais discursiva, mais reflexiva, né? Mas a grande mudança, na minha opinião, é a partir dos anos 90, né?
a partir dos anos 90, né? Eu diria que aí a gente entra no nosso contemporâneo, né? No nosso contemporâneo, que eu acho que já pode também ser periodizado, né? Esse contemporâneo, vamos chamar assim, contemporâneo A e contemporâneo B, digamos assim. Esse contemporâneo A, ele pega ali os anos 90 e os inícios dos anos 00, os inícios do século XXI, né? E ele é marcado por duas coisas muito importantes. Um movimento que já vem dos anos 80, que são novas traduções, né? A poesia brasileira, nos anos 80, a partir dos anos 80, ela vai ser enriquecida com a tradução de poetas que não eram ainda conhecidos no Brasil, como Wallace Stevens, Frank O'Hara e muitos outros, mudando muito a visão que todas as pessoas ligadas à literatura e ligadas à poesia literária têm em relação à poética, né? Porque antes era tudo muito dominado pelo Ezra Pound, pelo T.S. Eliot, pelo Baudelaire, né? Que eram os poetas míticos, os ícones. Os ícones estrangeiros da poesia brasileira mudaram muito nos anos 90, se diversificaram muito nos anos 90. E isso também criou uma pluralidade de linguagens, de poetas diferenciados. Sem contar com a emergência da poesia feminina, que se deu muito, né, com a Adélia Prado, com a própria Ana Cristina César, né, que vai ser inspiradora, né, de poetas que vêm depois, né? Nos anos 90, então, vai acontecer esse movimento de retorno de uma certa tradicionalidade até chegarmos a essa diversidade possível dos últimos anos. Então, o contemporâneo, né, ele pode ser um recorte feito lá pelos anos 70, mas pode ser também um recorte feito lá pelos anos 90, 00. Eu vou falar da coleção de crítica poética e de antologias de poetas contemporâneos que eu fiz lá na EduERJ, e que espero que ela vá prosseguir, né? E junto com a Mazé Lemos, que está aqui junto comigo, e mais a Viviana Bose, da USP, e o Marcos Ciscar, da Unicamp, eu criei, convidei, na época a Mazé, inclusive, estava na UERJ, né? Convidei a Mazé para participar, e formamos, então, um conselho editorial e criamos essa coleção. E essa coleção, uma das ideias, coleção Ciranda da Poesia, né? Eu vou até mostrar aqui um dos livros recentes que saiu, né? Depois eu vou falar mais dela. Mas uma das ideias centrais dessa coleção era fazer pequenas antologias e pequenos estudos de poetas estreados depois dos anos 90 e também antologias e pequenos estudos sobre poetas dos anos 70, já fazendo uma releitura, quase que uma dobra histórica sobre os anos 70, 60. Né? Então, esse contemporâneo ele fica sendo um contemporâneo que já se presta a uma leitura mais distante dos clichês que se criaram na época sobre qualquer poeta daquela época, Cacaso, Chacal, Ana Cristina César, Ângela Melin. Vamos fazer uma releitura desses poetas, né? Para ver o que a sensibilidade mais contemporânea traz sobre eles. Né? Então, isso com relação à palavra contemporâneo. E com relação à palavra brasileiro. Como eu falei para vocês, desculpe se eu estiver gritando demais, porque eu tenho notado nessas aulas por live que, às vezes, eu já tenho mesmo uma retórica meio assim, né, que eu tenho gritando, querendo que as pessoas me ouçam. Com relação ao brasileiro, esse universo em expansão, ele projetou. Eu entrei numa certa crise quanto ao projeto de fazer grandes panoramas, porque todo e qualquer panorama poético que você faz vai refletir a tua visão, os poetas a que você tem mais acesso. Então, a gente, apesar de todas as proximidades que a internet trouxe,
O Brasil ainda, poeticamente, é um certo arquipélago. As pessoas ainda estão lá no Rio Grande do Sul, no Ceará, na Bahia. Então, todo recorte é sempre um recorte um tanto ou quanto parcial, né? Então, e devido também a outros fatores que eu vou comentar com vocês, eu hoje prefiro falar na poesia, não em poesia brasileira, mas em poesia em língua brasileira. E essa perspectiva de falar de poesia em língua brasileira, né, tem a ver com o fato que muitos projetos tem a ver com o fato seguinte, que hoje não é uma coisa que esteja na cabeça do poeta contemporâneo brasileiro produzir nacionalidade, produzir. A geração modernista ela era pautada pelo projeto de produzir uma poesia de alto nível para o Brasil. Ela tinha o projeto de criar a literatura brasileira, criar a poesia brasileira. Esse era um projeto que irmanava a todos. E uma das maneiras de ler a poesia da geração modernista era justamente vincular a poesia modernista aos processos, não necessariamente aos fatos, mas aos processos históricos que ocorriam naquele momento, né? Eu diria que com a geração marginal já vai surgir uma outra perspectiva, porque vocês lembram aquele poema do Cacaso, né? Que o vinagre, que o vinho vira vinagre. Quer dizer, já vai surgir um Brasil dividido, cindido e até um pouco sinistro pela questão da ditadura. Mas, depois disso, a relação dos poetas mais contemporâneos, é com o poético e, muitas vezes, com aspectos apenas parciais, seja regionais, seja sociais, da brasilidade. E o que traz também uma diversificação, uma diversificação linguística. Então, qual é o estado da arte da poesia em língua brasileira? Eu diria, e aí agora a primeira tendência que eu detecto, para seguir aqui o tema que vocês me deram, perspectivas da poesia brasileira contemporânea, tendências. Eu diria que nem poesia em língua brasileira a gente deve falar poesia em línguas brasileiras no plural. Então, eu vejo, certo, como é que se diz? Um campo imenso, né, de poesia, que eu diria ainda não critico nenhum dos dois lados, estou identificando apenas uma diferença. Existem projetos que estão comprometidos com a pureza da língua brasileira, com um vernáculo, mas existem projetos que trabalham numa esfera de fricção linguística. Então, eu tenho apontado, eu tenho mostrado, tenho dito, né, que uma das tendências importantes da poesia brasileira contemporânea por exemplo, a incorporação de linguagens afro, relacionadas à cultura afro, a questão indígena, toda a questão da poesia indígena, da tradução de línguas indígenas, da recuperação dos cantos xamânicos. Eu estava até conversando hoje com a Chiara, né, que você pode criticar e dizer que é um sequestro artístico de linguagens que são religiosas, né? Mas não é apenas isso que se dá, né? Eu vou voltar a esse ponto, né? Então, você também, por exemplo, as propostas híbridas com as línguas espanholas, com o hispânico, né? A gente tem lá o Aníbal Cristóbal, que foi um sujeito importante num certo momento da poesia brasileira, que fazia todo um trabalho bilíngue, né? Você tem uma série de poetas que trabalham bilinguamente, né? Você tem a questão do portunhol, né? Do Douglas Diegues, escrevendo naquela língua que, até seguindo o exemplo da prosa do Wilson Bueno, escrevendo numa confluência entre o português, o guarani e o espanhol, né? O guarani, dentre as línguas indígenas,
sendo uma das que serve de território de exploração poética. A Joseli Viana Batista, que é uma representante, Roça Barroca, um belíssimo livro, onde ela vai aproveitar toda a questão indígena. Então, eu diria que nós estamos vivendo um momento não apenas de expansão muito grande da fala poética, mais do que nunca, né? A poesia expressa essa necessidade quase que de comunicação individual, onde o Sartre dizia isso, né? A diferença de a poesia e a prosa, né? A poesia o espaço ideal para a troca, para a circulação do poético é a troca de mão em mão, de pessoa a pessoa, né? A poesia é um diálogo entre pessoas, entre intimidades de pessoas, diferente do mundo da prosa, diferente do mundo da ficção. Então, essa expansão, ela leva a isso. Mas essa expansão é também o que eu chamo de uma desestabilização do vernáculo gramatical. Eu não estou optando nem por uma nem por outra. Eu gosto muito, principalmente, dessas experiências afro e das experiências indígenas do portunhol. Mas eu acho que isso é uma vereda. É isso que eu chamo de experimental na poesia contemporânea brasileira. Um Douglas Diegues, um André Capilé, a Joseli e outras experiências nesse sentido, né? Estão crescendo. É uma vertente. Mas eu acho que existe também uma estética, uma pulsão, uma libido, uma erótica do vernáculo enquanto tal, da exploração de tudo aquilo que é inato na língua brasileira. Não é nem a portuguesa, é a língua brasileira, mas também é a língua portuguesa. Então, nesse sentido, por exemplo, eu não sou muito fã, quer dizer, eu até acho interessante, mas assim, aquela ideia da tradução do Haroldo de Campos, que é a hibridização e a fertilização da língua portuguesa com bichos estranhos, né? Que fazia, inclusive, elogiar a tradução da Odisseia, né? Daquele Odorico, lá de séculos passados. Né? Mas é que eu acho que na tradução de poesia é muito bonito você tentar explorar ao máximo aquilo que é inato da língua portuguesa, essa pureza vernacular. Então, eu acho que são duas pulsões que convivem na poesia contemporânea. Uma que é uma pulsão de procurar a melhor expressão do vernáculo brasileiro, da maneira como a língua nossa expressa tudo, né? E outra que é uma versão experimental, uma dimensão experimental, que são os poetas que trabalham num universo linguístico cultural da diversidade social e étnica, etc. Porque você tem também a exploração das linguagens, dos coloquialismos populares, das linguagens das periferias, por exemplo, né? E esse caráter multilinguístico que muitas vezes a poesia contemporânea aparece num e no outro poeta, né? Usando linguagens afro, usando linguagens indígenas, ela contrasta com outro tipo de multilinguismo que era típico do modernismo, que é o erudito, né? Então, aquela poesia onde você vai ter aspectos da língua francesa, aspectos da língua inglesa, alemã, né? É muito diferente. Você tem alguns poetas que ainda trabalham nessa esfera de um contato com línguas estrangeiras, no sentido mais das línguas eruditas, a tradução, né? Na nossa coleção Ciranda, a tradução de poesia tem um papel muito importante, porque é uma das principais oficinas da poesia, fazer nada melhor para se desenvolver como poeta do que exercitar a sua capacidade de tradução. E eu acho que em português isso nós temos até um atalho, porque apesar das dificuldades brutais, que as pessoas pensam que espanhol e português é tudo a mesma coisa, não é. Mas são línguas próximas que dá para você exercitar a tradução, né? Então, esse é o segundo poesia brasileira. O que é poesia brasileira? Antes de pensar na poesia brasileira, pensar o que é a língua brasileira
né? Aquele negócio que o Ezra Pound falava, né? Qual é a responsabilidade do poeta frente à língua? A responsabilidade do poeta frente à língua. Como é que ele se situa frente à língua? Não apenas enquanto um mecanismo que pode ser até, como dizia o Roland Barthes, fascista, né? Mas como alguma coisa que pode ser pensada e que está em fricção, seja social, né? Seja... Isso tem uma consequência, porque eu já não vou mais, como crítico, como professor, já não vou mais me preocupar tanto o que há de brasileiro num poema. Eu vou me preocupar o que aquele poema está fazendo em termos das mudanças e das instabilidades, em que a linguagem está refletindo uma instabilidade histórica no Brasil, que se radicalizou muito nos últimos tempos, né? E aí a gente chega à própria noção de poesia, né? E nós vamos, então, entrar novamente num ponto bastante crucial em matéria de tendência, em matéria de perspectiva. Porque eu perguntei o que é o contemporâneo, o que é o brasileiro, mas o que é poesia, né? É muito difícil falar em poesia no Brasil, é difícil falar de um ponto de vista didático ou organizativo, né? Porque poesia, num sentido amplo, não é apenas a poesia literária, né? Nós temos a questão da canção, né? Nós temos a questão da canção. E nós temos a questão do impacto da canção sobre a poesia brasileira a partir dos anos 70, 80, dos anos 70 principalmente. Eu sempre digo que a geração 70, ela recebeu a educação poética da geração 70, ela veio muito mais do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, do Chico Buarque, do Tom Zé, do Belchior, né? E ela colocou um drama existencial, porque toda hora a gente vê essa discussão, né? Mas vem cá, letra de canção é poesia ou não é? Né? Ela colocou um drama. O que é poesia? Como é que eu vou fazer uma antologia? E isso, quando eu fui fazer essa antologia que o Elias mostrou, os 100 melhores poetas brasileiros do século, foi uma questão. Como é que é uma antologia de poesia brasileira, se qualquer brasileiro, seja ele nível médio, seja ele com formação universitária, sabe que alguns dos nossos maiores poetas são letristas de canção? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verdadeira antologia de poesia brasileira, não teria que ser uma antologia que tivesse letras de música. Agora você vê que loucura que seria, né? E é claro que existe uma diferença entre a letra da canção e o poema literário. Aí a gente tem que apelar para o Ali Salomão. O Ali Salomão ele ajudou muito quando ele criou a expressão poeta de livro, poesia de livro. Quer dizer, nós vivemos uma contemporaneidade onde a poesia escrita, a poesia de livro, já não é mais sinônimo de poesia. Poesia é algo muito mais amplo, não no sentido que muitos poetas modernistas usavam. Drummond, por exemplo, ele tinha muito isso, que é a poesia da vida, né? Você vai ter um discurso muito forte, né? Aí durante o século XX, de que, por exemplo, a poesia literária, ela precisa... O que a poesia literária faz? O que o poema faz? Ele capta a poesia da vida, né? Então, existe uma poesia na vida, que também aparece nas crônicas, na própria prosa, e o poema ele capta a poesia da vida, né? Mas eu não estou falando nesse sentido, né? Eu estou falando realmente no sentido de que o universo poético ele não se restringe apenas ao livro. Isso já era desde sempre. Você tem a poesia do cordel, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o conceito de poesia brasileira ele é muito vasto. E aí, quando eu vou falar em poesia contemporânea,
eu vou falar numa primeira onda de poesia contemporânea. Peraí, antes de entrar nisso, eu quero dizer o seguinte: não só ele é vasto, porque você pode pensar num conceito amplo de poesia que abarca a letra de música e abarca a poesia de livro ou a poesia literária. Então, lá na editora, nós fizemos a decisão de só fazer poesia literária, de nos mantermos na tradição literária. Então, você faz uma separação que, na prática do cotidiano das pessoas, não existe, né? Embora você tenha características próprias da letra de música que sejam diferentes da letra de música, mas sim, da poesia literária. Mas tem também a diferença muito grande, que é uma diferença quase de ontológica do ser, entre uma poesia que é pública, uma poesia que é voltada para a oralidade, uma poesia que é voltada para tratar de assuntos grandes, e a poesia como expressão da intimidade individual, que é 80% da poesia. Hoje, a poesia literária, fundamentalmente, ela fala de uma intimidade. Se essa intimidade está dividida em 100, se essa intimidade é bilíngue, se essa intimidade é ambivalente, é plural, é uma outra questão. Mas é sempre a subjetividade diante da realidade. Então, a poesia, ela é basicamente, a poesia literária, ela é basicamente herdeira moderno, obviamente. Mas você tem também a poesia pública, a poesia, né? Afonso Romano de Santana na TV Globo, e agora uma poesia mais política. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, queria também destacar aqui o conceito de poesia é complexo, porque para você falar da poesia literária, daquela poesia que você publica, você tem que fazer um recorte e ficar dentro do puramente literário. Esse literário, e é isso agora que eu quero enfatizar, existe uma grande diferença entre o contexto contemporâneo dos anos 90, 00 para cá, e o contexto dos anos 60, 70. Nos anos 60, 70, esse conceito ampliado de poesia foi dominado pela canção, como eu estou falando para vocês, a geração 60, 70, eu fui tão influenciado por Caetano Veloso quanto por Oswald de Andrade, Drummond, seja lá quem for. Né? Claro que depois, com uns anos, a gente vai também ampliando o nosso repertório. Né? Outros terão sido influenciados por um Chico Buarque, etc. O que acontece nos últimos anos é que existe não é mais tanto assim o impacto, não é mais, na verdade, o impacto da canção. A questão da canção está resolvida, ela é uma maneira de fazer poesia. Mas é o impacto da oralidade. A grande característica do cenário poético contemporâneo, da visão ampla de poesia. Então, hoje, se o problema da amplitude do conceito de poesia era poesia escrita versus poesia canção, hoje é a poesia lida em silêncio, a poesia no livro, da poesia que está no rap, no hip hop, no slam das minas. Eu diria que a coisa mais importante da poesia brasileira contemporânea são os slams, são essas competições de poesia oral. O slam das minas, principalmente, porque ali tem também a questão feminina. Então, hoje, o poeta que vai escrever, ele está impactado pelos ritmos de uma poesia mais oralizada. E muitos poetas que escrevem, né, eles trabalham entre um livro de poesia e uma performance oralizada, videogravada, etc. Então, eu acho que isso mudou bastante a natureza da formação e da própria produção poética. Não é? E é um outro parâmetro, que é o parâmetro da oralidade, da oralização, que se impõe sobre o poético. E isso tem a ver, na minha opinião, com uma questão cultural e política. O espaço público, nas últimas décadas, se tornou um espaço vital, e é nesse espaço que se dá a produção poética.
Então, eu estou tentando falar de maneira resumida, né, a partir desses parâmetros, né, o impacto do hip-hop, do rap e do slam, das competições de poesia, dos versejadores, né, que é o que está realmente agitando o próprio conceito de poesia, né, como parâmetros, né, qual é, na verdade, eu diria que é uma grande característica, a grande característica da poesia contemporânea, que é a pluralização de vozes, e que é uma questão muito complexa. Nós não vamos ter tempo de discutir essa questão aqui, mas, assim, quer dizer, além de tudo, além dessa fronteira da poesia com a canção, da fronteira da poesia com o hip-hop, porque você veja, o hip-hop, ele leva o rap, o hip-hop, ele leva a lógica da fala para dentro da canção, certo? Então, o impacto do hip-hop, do rap e do slam, das grandes competições orais de poesia, né? Esse impacto, ele não é apenas um impacto sobre a poesia literária, ele é também um impacto sobre a canção. A própria, o tipo de arte, né, dessas manifestações, né, um Benegão, né, e todos os poetas estão trabalhando nessa, quando eles fazem a oralização, né, estão trabalhando nessa pauta, né? É o impacto da oralidade, que, na verdade, é o impacto do espaço público, da poesia dentro do espaço público, da poesia como alguma coisa que quer comunicar. Então, você tem assim, uma certa tensão entre uma poesia mais próxima dessa oralidade pública, que quer dizer tudo, e uma poesia clássica literária, que é mais alusiva, que é mais lacunar, que é a metáfora tradicional, né? Você tem essas duas coisas que compõem o cenário. Você vai ter a pluralidade de vozes. Então, eu diria que o que caracteriza muito hoje o território poético, e muita gente reclama disso, porque acha que o debate cultural está sendo dominado pela questão identitária. Como é que a questão das lutas políticas identitárias se traduz na poesia? É isso mesmo, é a voz negra na poesia, a voz feminista, porque não é voz feminina, não é a voz feminina, é a voz feminista. E como muito bem mencionou uma colega minha, essa questão de voz feminina, você pode ter num homem a voz feminina. Ela mencionou os textos daquele artista plástico Leonilson, né? Textos, inclusive, orais, pelo rádio, como sendo uma voz feminina. Então, não estou falando de voz feminina, estou falando de voz feminista. Quer dizer, que é aquela voz feminina que tá inserida num processo que a Heloísa Buarque de Holanda chama a quarta onda do feminismo, que é um processo de afirmação diferencial da mulher no interior da cultura e no interior da poesia. Então, você tem a voz negra, eu citei aí o Capilé, tem o Edmilson, né, de Andrade, que é um poeta que está em alta. Eu não consegui encontrar aqui o livro dele, o último dele, que é uma antologia, que é considerado por muita gente, talvez um dos melhores livros que saiu nos últimos meses de poesia de Andrade. É uma questão negra mesmo, de negritude, né? Então, você tem a voz negra, você tem a voz feminista, que é imensa, muitas e muitas poetas trabalhando, talvez estatisticamente falando, a maior característica da poesia contemporânea é o número de mulheres escrevendo, e dentro de uma pauta feminista, porque é uma pauta de afirmação contrária a um olhar hegemônico masculino. Se a gente tivesse tempo, e eu acho que qualquer dia eu venho aqui na Estação das Letras para conversar para pegar cada capítulo, né? Para pegar cada ponto da minha fala, e aí a gente analisar os poetas. Quando acabar o meu curso da Unifesp, a gente combina isso, que eu acho muito interessante. Você vê mesmo na filigrana do texto essas questões que eu estou levantando como questões, né? A outra voz, né? A voz indígena, né? E não é apenas a voz indígena que eu, por exemplo, o que me leva muito a voz indígena em poesia? Trabalhos como
como do Pedro César Cesarino Niemeyer, que é recuperar os cantos xamânicos. Eu tenho um interesse muito estético, o tipo de imagem, o tipo de metáfora. E o esforço de tradução do canto xamânico, ele revela possibilidades de ritmo poético fantásticas. Então, o meu interesse pela poesia indígena vem muito daí, vem muito de um esteticismo. É isso mesmo, é sequestrar o texto religioso dos índios em função dos interesses poéticos da pós-modernidade ou da pós-pós-modernidade, como fizeram os primitivistas do modernismo. Eles pegavam lá uma estátua africana e aquilo deixava de ser um objeto sagrado de uma determinada cultura e passava a ser um objeto de arte. Você colocava na sala do milionário ou no museu para as grandes massas do pós-guerra, né? Então é isso. Mas é também o fenômeno concreto, que eu gosto sempre de repetir, que nós estamos passando por uma transformação histórica brutal, que eu não sei, sinceramente, eu não sei se o Bolsonaro vai conseguir exterminar isso. Pode ser que ele consiga exterminar, porque o objetivo dele é exterminar. Que é o quê? As línguas indígenas estão sendo passadas para a forma escrita. Hoje, uma criança indígena, ela aprende, ela faz o curso primário na sua língua. E muitos índios estão fazendo mestrados e doutorados nas universidades do Brasil inteiro. Então, você tem toda uma poesia, uma cultura, uma ficção que não é em português e é brasileiro. É poesia brasileira, mas não é em português, né? Então, aquela questão que eu estava falando para vocês do multilinguismo, ela é muito concreta na questão indígena. Nós estávamos numa rota de renascimento da franja indígena na sociedade brasileira. E agora adquiriram uma força muito grande os inimigos disso. Eu não sei onde é que essa história vai parar. Ela está só no comecinho. Ela vai parar quando um dos dois lados ganhar, né? Que provavelmente é em 2022. Então, está entendendo? Bom, então é o que eu falo num artigo meu, que eu digo, né? Nós estamos vendo o nascimento de uma erudição linguística e literária do próprio índio. E uma coisa é o Guarani, outra coisa é o Vainiri, outra aquele poema do André Valias, né? Não sei se vocês conhecem aquele poema do André Valias, o Totem, que é um poema que eu acho belíssimo. Quando a gente lembra que o Oswald de Andrade fez poesia com nomes de placas de lojas, como é que alguém pode ter coragem, como eu já participei de comitê de concurso, que tinha gente que metia o pau no poema do André Valias, dizendo que não era poesia porque é um rol de nomes. Mas quando você lê aquele rol de nomes de tribos e nações indígenas, aquilo te dá um impacto sonoro e semântico que você não sabe nem definir qual é o impacto semântico. Quer dizer, nada melhor do que isso, né? Nada melhor do que um impacto semântico que você não consegue resolver. Porque poesia é um pouco isso, né? Você tem que aprender a conviver com o que você não entende dentro de um poema, porque aí você consegue penetrar no universo do poético. A gente não pode, no universo do poético, a gente não pode querer decifrar tudo aquilo que o poeta disse, porque o poeta está jogando imaginação, ele está jogando exploração linguística ali, né? Então, a voz negra, quer saber o que é poesia contemporânea interessante? É a emergência da voz negra, a emergência da voz feminista, e aí coloco a grande maioria de mulheres que estão escrevendo, a emergência da voz indígena e o que eu chamo de voz marginal trans, porque tem que dar conta disso tudo. Voz marginal trans. Por quê? A voz gay, ela está presente, só que ela está bastante institucionalizada. Do ponto de vista poético, a poesia gay ela está mais do que institucionalizada. Você tem muitos poetas que escrevem, o próprio Cícero tem alguns dos mais belos sonetos de amor do Cícero são sonetos gays, né? Então, acho que ela está institucionalizada. Então, como a ideia são tendências e perspectivas do contemporâneo, eu acho que isso daí está sendo ocupado, né? Aquele problema de perturbação de gênero
que já é traduzido pela poesia feminista, mas que era também traduzido por uma poesia gay. Hoje, você já tem, então, a voz do poeta transmarginal. Você tem toda uma marginalidade temática e comportamental que está começando a surgir na poesia brasileira, como na vida brasileira, né? Todos os movimentos poéticos. E aí eu diria, então, que uma característica central da poesia brasileira nova, contemporânea, é o que a gente pode chamar de artivismo, né? Artivismo, o ativismo. Então, a gente está tendo, está surgindo no horizonte, né? Está surgindo no horizonte, não, já está aí, né? Uma poesia que muitas vezes desafia as nossas categorias estéticas, porque o primeiro impacto delas é aquilo que elas têm a dizer sobre uma condição minoritária ou oprimida ou de afirmativa, né? Que é essa questão ativista ou política. Eu diria que esse político, que não precisa ser um político explícito, que é muito mais um político no nível comportamental e subjetivo, né? É uma tendência crescente na poesia brasileira, né? Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui, porque tem bastante tempo. Não, é porque eu me apressei. Oi, Ítalo. Na verdade, a gente está com 5 minutinhos para finalizar. Desculpa. Bom, esses eram os pontos que eu tinha a dizer, né? Que eu ia falar de algumas antologias, né? Eu estava falando da poesia como artivismo, né? E aí eu fui olhar umas antologias, quer dizer, eu nem vou falar da minha coleção, que é a coleção Oceano da Poesia, que ela publica vários poetas, eu posso talvez dizer os nomes desses poetas, né? Não sei se alguém estava querendo saber nomes, né? Então, a gente publicou volumes sobre Afonso Henriques Neto, sobre Alberto Puxeu, sobre Ana Cristina César, pelo Marcos Scar, que é um poeta muito importante, Antônio Cícero, a grande companheira Mazé Lemos está aí, né? Douglas Diegues, que escrito por Miriam Ávila, e, enfim, a coleção a Edués ficou parada, né? Mas eu estava falando do artivismo e aí eu fui procurar algumas antologias que chegaram à minha mão, então eu queria citar uma antologia muito interessante, assim que saiu em 2013, é uma antologia de 2013, em cima das passeatas, que é chamada Vinagre, né? Organização Coletiva dos Vândalos, que eu acho que é uma antologia interessante. E aí a Ana Chiara me mandou, eu estava sabendo já dessas duas antologias. Se vocês querem um panorama da poesia contemporânea, eu estava sabendo já dessas duas antologias, mas a Chiara me mandou, né, que é a antologia Uma Alegria Estilhaçada, do Gustavo Silveira, né, que é uma bela antologia. Você quer saber quem são os poetas contemporâneos, você quer ler coisa boa deles, essa antologia. Tem a antologia Uma Pausa na Luta, que é organizada pelo Manuel Ricardo de Lima, que é mais ou menos uma contraface da Vinagre, porque a Vinagre são poemas militantes de quem está na passeata de 2013. E Uma Pausa na Luta são poemas que têm um compromisso chamado antifa, ou antifascista, mas que não estão dentro dessa militância imediata. Então, para terminar, a Tatiana vai querer cortar minha cabeça aqui, né? Para terminar, queria também falar da antologia da Célia Pedrosa, uma espécie de cinema, uma bela antologia. A antologia Meteoro, que a Suzana Vargas conhece bem, que é uma antologia muito respeitável. Vários poetas estão em todas, né? Por exemplo, a Júlia Hansen está em todas, é uma poeta muito interessante que também penetra por esse universo indígena, né? Essa aqui, que foi organizada pelo Ramon Nunes Melo, Tente Entender o que Quero Dizer, que são poemas sobre o HIV, quer dizer, sobre aquela epidemia antiga, a pandemia do HIV,
mas pensando, olha o gato da Suzana, olha, ele quer saber de tudo. São algumas antologias que eu poderia mostrar para vocês, onde vocês vão encontrar uma pluralidade de poetas bem contemporâneos. Era isso, gente, que eu queria dizer. Como eu falei, uma introdução ao cenário contemporâneo. Tá? Ítalo, Tati, tem 5 minutinhos, 10 minutinhos? Tem? Então, Suzana, você que diz. Não? Não tem muito, porque tem gente que está nessa sala que vai participar das próximas salas também. E aí, se a gente emendar, passar um pouquinho, tá. Não, porque aqui eu fui anotando as perguntas que chegavam pelo chat, né? E Ítalo, é o seguinte, tem que marcar você vai ter que marcar uma aula lá na estação, não tem jeito. É o único jeito de te comprometer conosco, tá? É porque tem muita pergunta, inclusive pergunta legal, assim, umas perguntas interessantes. Olha, a Mazé está lembrando das antologias, que eu não pretendi ser exaustivo. Eu peguei as antologias que estavam à mão, né? E a Mazé está lembrando aqui da antologia organizada pelo Luiz Maffei e a Márcia Tiburi, né? Ato poético, que também é muito importante pela questão política, né? Pelo ativismo também. Eu não sei se eu tenho aqui. Mas, então, é isso, minha gente. Você consegue fazer 2 minutos, Tati, 2, falar, mas assim, em 2 minutos, sobre poesia e política, que foi uma pergunta muito interessante, que chegou aqui, que é a Daniela Ribeiro, né? Poesia e política. Como é que você pensa isso, juntar essas coisas? Como é que é juntar poesia com política? Olha, eu acho que juntar poesia e política ela fica mais interessante quando você fala de uma experiência onde é menos importante as bandeiras, porque as bandeiras de luta política não precisam da poesia, a não ser num momento assim de mobilização grande, uma passeata, você tem um bando de poemas muito circunstanciais, até ruins, que se sustentam. Mas acho que a melhor maneira de fazer poesia é você, como eu vi vários poemas, eu tenho certeza que nessa da Márcia Tiburi também, do Luiz Maffei e tal, onde você coloca a tua experiência no interior da luta. Sabe? Nessas antologias que eu citei, os melhores poemas são aqueles onde você está dentro da passeata, onde, por exemplo, os poemas sobre a rua. Né? Eu lendo esses poemas sobre 2013, eu volto aos meus tempos de passeata. Né? O Ademir Demarque fala na festa, que é uma passeata, né? Que, em duplo sentido, porque também a festa, a polícia faz uma festa, que desce o cacete. Né? Então, eu diria isso. Eu acho que a melhor maneira de fazer poesia política, acho que deve se fazer, porque a política invadiu as nossas vidas de uma maneira muito grande. Mas seria a experiência subjetiva, a experiência que você tem dentro de uma passeata, que você tem a experiência existencial. Não é repetir as bandeiras políticas. Né? E muitas vezes, justamente, né, você garantir um certo espaço despolitizado dentro da agitação política é também político. Porque muitas vezes você precisa usar uma crítica ao político para interceptar a tendência autoritária de todas as políticas. Né? Então, o poeta está sempre um pouco entre o anarquismo e a ideologia, quando ele começa a fazer poesia. Legal, muito bom. Ítalo, obrigada. Eu ia complementar, porque eu acho que não toda poesia é política. Né? Toda arte é política e mesmo que a pessoa diga não é política, já é uma posição política que a pessoa assume. É isso mesmo. Tudo é política. Não é? Queria te agradecer muito, muito, sabe? A gente tinha planejado outras pessoas, o Elias Fajardo estava aqui com um arsenal de perguntas também, e a gente ficou tão encantado ouvindo, porque foi uma aula
né? Uma aula maravilhosa. Então, vai ficar então essa promessa de dar aula de verdade lá na estação, tá? Eu acho que a gente pode Muito obrigada. Hã? Pode fazer uma coisa sobre as antologias, né? Sobre essas antologias. Puxa, que barato! Legal, vamos! Vamos sim, que maravilha. E aqui a plateia de poetas, muito poeta na plateia, muita poeta. Poetas e poetas, homens, mulheres. Ítalo, obrigada, tá? Foi maravilhoso, como sempre, tudo que você faz. Imagina, boa Gente, história. obrigada pela presença. E a gente se vê logo ali na outra mesa, porque eu fico indo de uma para outra, querendo ver tudo. Tá? Na esperança de encontrar um pedaço de bolo no caminho. Quem sabe? Obrigada, viu, Então, Ítalo? nos vemos daqui um pouco, tá? Tchau, tchau. Tchau.